onde você vai? Por que você vai? Vai lá só pra jogar sua vida fora? Eu não tô indo pra morrer, Faye. Eu só vou conferir se eu realmente tô vivo ou se eu já tô morto. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área. E no vídeo de hoje eu lhes trago a análise do grande clássico dos anos 90, Cowboy Bebop. Vale o destaque que no final do vídeo eu vou falar um lançamento que eu vou fazer aqui no canal relacionado ao Cowboy Bebop. Então, sem mais demoras, bora lá. Aí, irmão, a parada é entre nós. De amigo pra amigo. Fala aí. Qual é a parada? Amigo, te confesso, eu peguei tua mulher. O quê? Já tava ali embaixo pra janela. Tendo ficado em evidência alguns anos atrás devido à adaptação da Netflix, que não conseguiu fazer jus ao material original, infelizmente, é um dos grandes clássicos da história da animação japonesa de todos os tempos, sendo extremamente icônico e marcante, inclusive aqui no Ocidente. E até por isso, acabou brilhando os olhos da Netflix em fazer aquela adaptação horrorosa. Idealizado e dirigido por um dos caras mais respeitados na indústria de animes, Shinichiro Watanabe, ele que também fez Samurai Champloo, que é muito sensacional, Zankyo no Terror e Carole e Tuesday, foi adaptado pelo estúdio Sunrise, estúdio histórico que possui diversas adaptações da franquia clássica Gundam, além da classiqueira City Hunter, muito legal, e do ótimo anime Patlabor, além de Scaflowne, entre inúmeras outras obras de muito peso na história da animação japonesa. Aqui em Cowboy Bebop somos levados ao ano de 2071, a humanidade já ganhou o espaço e as viagens interplanetárias são algo comum. A Terra, por sua vez, é praticamente inabitada devido a um incidente envolvendo satélites. Então é comum diversas colônias existirem em outros planetas como Marte ou até mesmo em seus satélites como Ganymedes. Nesse cenário, a ISSP, que é a Intersolar System Police, vê como um meio de conter as atividades criminosas que agora são muito mais difíceis de se combater, porque se estendem pelas galáxias. Sendo assim, temos os caçadores de recompensa, mercenários que caçam bandidos que têm suas cabeças a prêmio. E é aí que conhecemos o falastrão Spike Spiegel, um ex-membro do sindicato criminoso Red Dragon, e seu parceiro rabugento Jet Black. Um ex-membro da ISSP, a bordo da nave Bebop, saem pelo universo em busca de criminosos perigosíssimos para conseguir suas recompensas e assim viverem felizes e contentes. Ao longo dos 26 episódios temos diversos casos dos mais variados, tendo ainda a adição da golpista Faye Valentine ao grupo, o hacker Ed, e juntamente com o mascote do time, o cão Ain, tendo o passado de cada um dos protagonistas que vai sendo revelado aos poucos até a conclusão do anime. Uma coisa sobre Cowboy Bebop que já dá pra dizer levando em conta os personagens é que, por mais simples que sejam, eles funcionam basicamente. Como eu disse no vídeo do filme de Kimetsu no Yaiba, é melhor uma história simples e bem contada do que a melhor trama sendo mal apresentada. Outra coisa já abordando a narrativa de Cowboy Bebop é que é um anime que em sua maioria traz histórias únicas para cada um de seus episódios. Um formato que hoje em dia é quase que totalmente abandonado, onde tem, como eu mencionei, uma história ou caso sendo concluída no mesmo episódio, e que quase sempre não deixa pontas ou brechas para os próximos capítulos, talvez apenas com algumas pequenas menções futuras, mas nada além disso. Aqui nesses 26 episódios temos os mais variados temas e casos acontecendo, desde perseguições, tiroteios e lutas, além de duelos frenéticos, quase sempre mostrando as habilidades de Kung Fu do Spike. Mas existem também episódios mais bobos, como quando a tripulação da Bebop acaba sendo atacada por uma comida estragada que ficou tempo demais no refrigerador da nave. Um ponto muito bom sobre esse formato é que por vezes lembra até séries de sitcom ou aqueles seriados policiais dos anos 70 e 80, como Super Máquina e Magnum e tal. Diga-se de passagem, são a grande influência para o visual do anime. Esse fator de ser episódico, né, termo que irrita o nerd raiz, dá uma familiaridade aos personagens. Gera um apego muito bacana a cada um deles.
Então você meio que já espera como o Jet, com seu jeitão rabugento, vai agir a algum comentário ácido da Faye, ou mesmo as piadas do Spike e tal. Então tem esse clima de trazer os personagens bem próximos para o público de uma maneira bem imperceptível, a ponto de você realmente começar a se importar com cada um deles e cada vez mais conforme vai se desenvolvendo a história. Porém, mesmo sendo um anime episódico Cowboy Bebop pontualmente utiliza algum desses episódios distribuídos ao longo do anime para desenvolver a história dos protagonistas. Como por exemplo, o 5º episódio, já estamos bem familiarizados com o até então trio de protagonistas, o Spike, a Faye e o Jet. Eis que somos introduzidos ao grande antagonista de Cowboy Bebop, Vicious, o maior corno dos animes. Me desculpe, meu amigo. Eu não sabia que a sua esposa era casada. O que será que ele quis dizer, hein? E aí temos nesse episódio um pouco mais da trama de como foi a saída do Spike do sindicato e do triângulo amoroso que envolve Julia, Vicious e o Spike. Esse fator em si é bem utilizado aqui porque ele instiga a querer ver e ter mais detalhes sobre os acontecimentos passados e sobre toda a trama. Querendo ou não, o anime acaba entregando pouco disso ao longo desses episódios, só trazendo uma resolução mais plausível no final mesmo. Sendo que nesse meio tempo também temos as histórias do Ed, do Jet e da Faye sendo desenvolvidos. E todos eles têm histórias muito legais e bastante envolventes. Principalmente a maneira como é desenvolvida a história da Faye, o porquê dela ter uma grande dívida em suas costas. E o background dela é o meu favorito de todos aqui. O canal do Caveira repudia todo tipo de sexismo e machismo. Ao achar que mulheres são fáceis porque são pobres, o Omelete TV deverá ser consultado. Tudo isso torna Cowboy Bebop um anime que consegue prender, mesmo sendo significativamente simples em sua estrutura. Sobre a parte técnica, obviamente trata-se de um anime de 1998. Algumas limitações aparentes acontecem aqui ou ali. De qualquer maneira, existem alguns episódios com um nível de detalhes inferior aos outros. Então, basicamente, o primeiro episódio e os episódios introdutórios de cada um dos personagens do grupo principal possuem um preciosismo e uma qualidade muito boa. Isso mesmo comparando com obras da atualidade. Já alguns episódios soltos acabam não exigindo tanto e sendo levemente mais simples. Mas como o trabalho escravo era de boas na época, então mesmo esses são muito bons. De qualquer maneira, do ponto de vista de fluidez, ambientação e cenários, além dos designs, é um nível absurdo de qualidade. Além do que, trazendo até o meu primeiro review de Metallic Rouge, em relação ao design dos personagens, é impressionante como todos eles são extremamente harmoniosos. São muito característicos e marcantes, uma coisa que eu falei até no vídeo da arma do Vash, que pela silhueta você identifica o Spike, a Faye, o Jet, né, o Ed e o Wayne, obviamente, e isso é uma característica que mostra o quão marcante é um personagem. Existem outras, obviamente, mas essa é uma das, né? E também toda a construção dos personagens. O cabelo de cada um é muito marcante, tirando do Jet, que é careca, né? Olha o careca. Mas enfim, eles têm cabelos marcantes, visuais marcantes e bem únicos e distintos, e como eu falei, harmoniosos. Não existem detalhes de mais ou de menos nos personagens, é tudo extremamente na medida certa. Design dos personagens feitos pelo Toshihiro Kawamoto, character design do Metallic Rouge, além de, como eu falei aqui, né, ter sido o character design do Cowboy Bebop e diretor de animação também, tá? Entre outros inúmeros trabalhos, ele fez várias funções em diversos outros animes, como Mob Psycho, ele foi animador-chave, My Hero Academia, o Kekai Sensei também. O cara é fera, é nota 10. Isso a gente pode ver mais recentemente no Metallic Rouge, anime que eu acabei citando aqui. O cara é foda, patroa. E voltando especificamente para animação, do ponto de vista da fluidez, ambientação e cenários, além de, como eu já falei, do design, mas tanto dos personagens como o design de cenários e dos veículos e tudo mais, é um nível absurdo de qualidade, não devendo em nada para 80% das obras lançadas na atualidade. As sequências da Faye de vestido ali são espetaculares. Que peito gostoso, hein? E as batalhas e lutas são muito boas e muito bem coreografadas, além das inúmeras partes nas cidades mostrando diversas pessoas na rua. Pode parecer um bagulho idiota e besta, mas todas as cidades, todas as metrópoles que são mostradas em Cowboy Bebop são muito movimentadas e isso é impressionante, cara. Da parte visual,
Ela é toda puxada para aquele estilão dos anos 70 e 80, com muita influência da Blaxploitation, movimento cinematográfico que colocava atores negros como protagonistas, tendo o exemplo mais marcante, o Shaft. Foi interpretado originalmente por Richard Roundtree, sendo que Shaft era um detetive da polícia que enfrentava o cartel liderado por Bumpy Jones, bem marcado por sua identidade sonora, carregada com muito soul music e jazz, que basicamente é o que a gente tem aqui em Cowboy Bebop. Outras referências a filmes, como Coffee, ocorrem também aqui no anime, além de Kareem Abdul-Jabbar, famoso e um dos grandes, ou se não um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, mais especificamente desse período, né, dos anos 70, que foi aluno do Bruce Lee. Kareem Abdul-Jabbar é referenciado em um dos episódios como um personagem basicamente que é quase que ele, né? Mas o próprio fato do Spike lutar Kung Fu e basicamente o Jeet Kune Do, que era o estilo do Bruce Lee, é também uma grande influência desse período. Então existe todo esse resgate visual de cenas e até de tomadas, estilão de direção, por vezes até emulando aqui pro anime. Da parte sonora, cara, é o show à parte e é o que dá a característica mais marcante em Cowboy Bebop, ao meu ver. Ou ao meu ouvir, no caso, né? É preciso contextualizar que Cowboy Bebop é um anime de 98. Nessa época, o normal era que animes utilizassem rocks genéricos e alucinantes, ou mesmo algum J-pop chiclete ali como trilha sonora. Mas Cowboy Bebop se tornou marcante e diferenciado exatamente por trazer o jazz, soul music, folk e blues, com aquele climão de saloon, de bar americano do Brooklyn e tal. Então todas as músicas instrumentais ou cantadas são muito boas e pra época eram um ponto totalmente fora da curva do convencional que se usava na maioria dos animes. A banda Seatbelt executa a maioria das canções do anime, dentre elas a icônica Tank, que encabeça a abertura do anime. Tudo aqui casa bem com o estilão dos anos 70 e toda a abertura mescla com esse visual retrô, usando uma vibe bem funky, e não o funk que a gente conhece hoje em dia, tá? A estética visual de fundo remete bastante aos clubes de jazz, inclusive trazendo em um dado momento inscrições ao Minston Playhouse, clube tido como o berço do estilo jazz bebop, sendo o bebop uma vertente do jazz, né? Que é, grosso modo, um estilão mais rápido e agressivo do jazz tradicional. Então, por isso, Cowboy Bebop. Tem uma frase que eu disse em um dos reviews e análises de Bungo Stray Dogs, que cultura é um bagulho que chama cultura, né? E aqui a gente tem isso. Vou pegar bem com tudo que eu falei, existem pontos e coisas bastante interessantes que eu pude trazer com um simples, entre aspas, anime antigo, né? O encerramento, The Real Folk Blues, também do grupo Seatbelt, vem bem naquele estilo de encerramento de anime mesmo, mas aqui mostrando um pouco do passado do Spike, da Julia e do Vicious, que evoca bastante o tom dramático da relação dos três. A letra conversa diretamente com os acontecimentos do anime e de como o passado do Spike o assombra e de que seu amor com a Julia, mesmo sendo algo bom, ainda faz ele sofrer bastante. Tendo inclusive referência aos olhos do Spike, na parte em que diz: um dos meus olhos vê o amanhã e o outro lado enxerga o ontem. Já que em um flashback no episódio 6 é revelado que seu olho direito foi substituído cirurgicamente por um olho cibernético. É uma música muito boa, marcante e icônica principalmente. Da parte visual em si, basicamente são imagens ou um slideshow que seja, chame como quiser, mostrando como era a vida dele na época em que era um membro da Red Dragon. Vale mais um destaque e uma curiosidade, até como eu mencionei o Bungo Stray Dogs, é uma obra bastante influenciada pelo Cowboy Bebop. Kafka Kazagiri, autor de Bungo Stray Dogs, diz que ficou muito feliz, se dizendo um grande fã de Masahiko Minami, o presidente do Bones, quando descobriu que seria o estúdio meio que sucessor do Sunrise, né, que fez o Cowboy Bebop, que iria adaptar o anime de Bungo Stray Dogs, e vale uma total referência à cena final ali do Oden Bungo Stray Dogs, que é basicamente o final de Cowboy Bebop, e visualmente tem muita semelhança entre as duas obras, né? Mas enfim, fechando essa parte, fazendo um resumo geral, Cowboy Bebop é uma obra que se preocupa incondicionalmente em passar uma identidade marcante visual e sonora para o seu público, mas não para por aí. Personagens possuem histórias profundas e ricas e não são nem um pouco rasas, cara, sendo bem complexas e cheias de superfícies e camadas, assim como os ogros e as cebolas. Todos eles são bastante humanos, se aprofundando mais e se mostrando cada vez mais complexos e únicos ao longo dos episódios. Adoro ver os novos otakus, e principalmente os que não viveram a época de Cowboy Bebop,
tentando desmerecer e dizer que não é tudo isso. E, cara, não só com Cowboy Bebop, mas com obras como o Evangelion, por exemplo, dizendo que não são tudo isso e blá 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 blá. Mas, cara, sinceramente, se você parar pra puxar na memória, existem pouquíssimas obras atuais que cheguem perto ao nível dessas duas, por exemplo. A gente pode falar de um Death Note, que já é relativamente antigo, um Fullmetal Alchemist, Shingeki no Kyojin, que recentemente finalizou, e um que tá se encaminhando meio que pra isso é o Jujutsu Kaisen. Mas tirando essas, não tem muitos no mesmo nível, assim, tá? Aliás, é uma crítica até que eu faço aos animes atuais, que tendem a ser mais água com açúcar, até pra não ofender e cruzar os limites, já que vivemos pisando em ovos nos dias de hoje, né? Enfim, sobre o Cowboy Bebop em si, o que pode realmente afastar o pessoal são os episódios que seguem a fórmula de seriadão, entre aspas, ali, com aquelas histórias mais soltas, né? Mas o contexto de como foi apresentada ao público na época, um anime pra TV, deve ser levado em conta, até porque atualmente vemos animes quase que sempre no formato de maratona. E na época, era algo visto semanalmente, uma coisa que até eu mencionei no meu vídeo do Vampire Princess Miyu. De qualquer maneira, se a narrativa te captar, que não é difícil, com certeza vai ser um anime que vai marcar a sua vida para sempre. Indo para as obras externas ao anime principal, e esse formato de casos que a tripulação da Bebop pega para resolver sendo o caça-prêmios é algo usado aqui, já que toda vez que temos Cowboy Bebop em outra mídia, tirando a série da Netflix, trata-se de mais um caso em que os protagonistas estão se envolvendo. Sendo assim, temos dois mangás, Cowboy Bebop Shooting Star, lançado em 98 em 2 volumes, e Cowboy Bebop apenas, lançado em 1999. Nada muito impressionante inicialmente, lançado mais para aproveitar o valor de impacto da marca na época do lançamento, para gerar algum lucro. Ou, como é dito na linguagem dos marqueteiros e influencers de hoje em dia, para aproveitar o hype e gerar engajamento, B. De qualquer maneira, são histórias ok, para quem gosta de Cowboy Bebop, é um adendo a mais ali, né? Cowboy Bebop I'm Summer Vacation, que é basicamente um episódio de 1 minuto acompanhando as férias de verão do mascote do anime, o Ai. É bem tonto, na real, mas funciona bem até por ser tonto. Temos também Cowboy Bebop Section XX, Mishmash Blues. Devido à violência retratada no mundo de Cowboy Bebop e a violência nas escolas japonesas, a série foi brevemente cancelada ou ficou em um hiato, enfim. E aqui uma sessão extra foi criada como um episódio final dos primeiros 13 episódios exibidos. Cada um dos personagens faz uma reflexão filosófica acerca dos acontecimentos passados do anime principal. De fato, havia essa possibilidade e tensão na época de que Cowboy Bebop acabaria sem um final, até por conta dessa suspensão de exibição após os 13 primeiros episódios. Mas esse capítulo veio para acabar com essa possibilidade, já que no final do seu monólogo cada personagem dizia a frase "Esse não é o fim". Pega no meu pingolim. É interessante, mas a execução em si era relativamente equivocada. Ficou legal, cara. Pra quem é fã de novo, bônus a mais. De qualquer maneira, ficou meio que pique o que ocorreu com o final regular do anime do Evangelion. Dá pra tirar muita coisa boa, mas não é tudo isso como algumas pessoas pintam não, tá? Serve mesmo só como um complemento ao material original de Cowboy Bebop. Seguindo a lógica de apenas mais um caso e apenas mais uma recompensa para a tripulação da Bebop, temos Cowboy Bebop Tengoku no Tobira, ou Knockin' on Heaven's Door, referência à música de Bob Dylan e que tem o famoso cover feito pelo Guns N' Roses. O filme basicamente aborda a ação terrorista liderada por Vincent Volaju. Seu objetivo e seu plano é espalhar um vírus pelo universo, deixando apenas alguns sobreviventes. E cara, esse longa-metragem é espetacular. Apesar de não ter nenhum fator conclusivo assim tão marcante, sendo mais um caso basicamente, tem uma história bem fechadinha e aqui temos muitas reflexões sobre o que é estar vivo de fato, e isso no campo filosófico, já que muitas vezes podemos estar apenas existindo e sobrevivendo, meio que mortos por dentro devido a um trauma ou algo do tipo. Da parte técnica, a animação é absurdamente foda e sensacional, tem lutas muito fluidas e incrivelmente bem coreografadas. O primeiro confronto do Spike ali contra o Vincent é foda demais, além da batalha final entre os dois é extremamente absurda. Mas com certeza você já deve ter visto algum trecho da luta do Spike contra aquela policial, ele usando uma vassoura ali e tal. É foda demais. De qualquer maneira, todas essas cenas que eu falei dá pra achar aqui no YouTube em 60 frames por segundo em HD. E cara, é o que eu falo. Às vezes só um remasterzinho bem
mais ou menos tornaria Cowboy Bebop muito melhor que muito anime de hoje em dia. É verdade. Tanto em fluidez quanto em coreografia, porque surpreende bastante pela naturalidade da luta em si. De fato, parece muito uma luta real. E de novo, eu preciso ressaltar, isso em 1998. Se a gente pegar hoje um anime, por exemplo, como Jujutsu Kaisen, que consegue trazer lutas nesse nível, mas Jujutsu está sendo lançado agora, 2024, 2023, né, no caso, a temporada mais recente, mas enfim, são uns bons 26 anos aí de Cowboy Bebop. Em relação ao filme, no resumo geral, para quem é fã vai curtir muito, até porque é um ótimo longa, mas não acredito que tenha tanto poder para agregar novos fãs. E para você que gosta de gameless, que falam de amor, temos de 1998 para o Play 1, Cowboy Bebop, que basicamente é um jogo de naves à la Star Fox. Basicamente você controla Swordfish 2 com o Spike. Eu não queria dizer nada, mas tem bem aquela carinha de jogo feito para ganhar dinheiro com a marca. Se analisarmos friamente, é um jogo de naves ok para época e serve bem para reforçar aquele estereótipo e que foi construído principalmente nessa época de que jogo de anime era ruim. Já diferente dele, Cowboy Bebop Suyoku no Serenade é um jogo que segue essa linha de ter uma história própria, né, como um novo caso. Os eventos giram em torno da busca pelo tesouro de um pirata espacial e uma música misteriosa chamada Diamond, além de ter uma organização misteriosa que ataca os protagonistas. Ai, que perigo. É um beat'em up, ou jogo de lutinha basicamente, seguindo a linha de jogos como Streets of Rage, Final Fight, mas eu não sei porque eu achei ele muito, mas muito semelhante àquele Crisis Beat de Play 1. Não é um jogo maravilhoso, mas por não ser uma bomba completa, tem uma história bacaninha, até respeitando o universo e os conceitos da obra. A gameplay em si é de boa, você joga com o Spike, o Jet ou com a Faye ali. Vi naquela leva de jogos de anime para Play 2, como Fullmetal Alchemist 2, que eram bacaninhas de jogar, mas não eram tudo isso, né? E para finalizar os conteúdos externos, não tem como eu não deixar de falar da série live action de Cowboy Bebop. Eu particularmente gostei bastante dos primeiros episódios, fiz até vídeos aqui achando que seria foda e tudo mais. Só que, cara, do episódio 2, 3 ali até a conclusão é um grande cocôzinho. A Netflix só cancelou a série, eu acredito que devam ter tido problemas de produção com os atores, eu vou até mencionar isso. Mas, de qualquer maneira, algumas caracterizações, basicamente os vícios, né, ficaram muito feias, né? E como eu mencionei, o andamento da história, querendo ou não, ficou bem chatinho, sem a mesma profundidade do anime. Os efeitos especiais são muito bons, mas o Vicious, apesar de ser um grande corno, aqui na série ele é só um banana, basicamente. Colocar o Vicious, que é um dos grandes impactos da trama, como só um bananão, deixa tudo muito sem graça. Esto es una mierda. Ojalá se muera esse hijo de puta. Aliado a isso, o ator que fez o Spike, o John Cho, começou a descer o sarrafo na produção da série e tal, falando inclusive até da própria obra do Cowboy Bebop. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Enfim, foi uma grande bagunça. Se tivesse sido feito hoje em dia, como aconteceu com o Yu Yu Hakusho, que é legal sim, tá? Apesar de você, fã raiz, torcer o cu e dizer que não, mas até mesmo, por exemplo, o próprio One Piece. Se o Cowboy Bebop tivesse sido lançado nessa época, com o cuidado que essas séries foram lançadas, teria sido muito, mas muito da hora mesmo. Mas basicamente é isso. Cowboy Bebop é uma obra clássica de uma qualidade absurda e não é à toa, como produto, mesmo hoje em dia, traz algo de um nível absurdo. E com certeza atemporal, no meu ponto de vista. Seus episódios, mesmo os mais soltos da história principal, têm uma trama muito bem feita e amarrada, e alguns são de nível de longa-metragem mesmo, tá? Às vezes até melhor que muito filme por aí, devido à enorme qualidade narrativa que tem, né? Tamanho foi o impacto da obra, que acabou sendo revisitada diversas vezes em outras mídias, conforme eu citei. É uma grande balada dramática, com um final trágico que evoca o sentimento triste e sedutor que, olha só, o blues tem, que é a grande influência aqui para o Cowboy Bebop. E como o próprio nome do seu episódio final e de seu encerramento, Cowboy Bebop é o verdadeiro folk blues. Caracas. É isso aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, não esqueça de compartilhar esse vídeo para seus amigos, para grupos que gostam de animes clássicos raiz e não são Nutelinha. E se você não entendeu, toda vez que eu falo isso eu tô falando de maneira irônica, tá? Mas enfim, também deixe seu comentário, se você gosta, se você curte Cowboy Bebop.
E se você, por causa do meu vídeo, ficou com vontade de assistir esta obra maravilhosa, lembrando que ela está totalmente disponível na Netflix e no Crunchyroll, além da nossa internet maravilhosa desse mundão de meu Deus. E para você que ficou até o final, disse no começo do vídeo, eu vou fazer uma série de vídeos aqui sobre Cowboy Bebop, basicamente review dos episódios e tal. Pretendo fazer isso com outros animes, com Trigun, por exemplo, fazer um vídeo de análise e em separado fazer os vídeos de review dos episódios. E, enfim, dá uma força aí pro canal, acompanhe esses vídeos, espalhe na boca pequena, né, que eu vou fazer esses vídeos e tal. E até pra isso, se você quiser se tornar membro, você pode escolher um anime pra eu fazer isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!